Fala pessoal da BC do Aquarismo, mais um vídeo e a gente vem falar aqui de aquário para beta, galera. A gente vai falar de um tema aí bem controverso, né? Bem polêmico, muita gente... Acho que é uma das perguntas que eu mais ouço desde que eu comecei no aquarismo e que eu comecei com o canal aqui. Principalmente de quem está começando, o pessoal me pergunta: mas beta precisa de bombinha? Então nós vamos falar disso hoje nesse vídeo, mas antes eu peço para que você deixe seu joinha, isso ajuda muito a gente, e se inscreve aqui embaixo, galera. Se inscreve, pega o celular do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, sua avó, se ela tiver celular aí. Pega do lado aí e fala, pega que vamos se inscrever na BC do Aquarismo, pra gente ficar cada vez maior, galera, e mais pessoas gostarem de... Opa, quase caí aqui. Mais pessoas se apaixonarem por esse nosso hobby maravilhoso aqui, que é muito gostoso, e a gente poder difundir essa mensagem ainda para mais pessoas, beleza? E fazer nossa família BC do Aquarismo ficar cada vez maior, galera. Então, dá um joinha, se inscreve aqui embaixo, segue a gente nas nossas redes sociais que está aqui na descrição, dá uma olhada no curso que está aqui também do Marcos Alvarenga, biólogo top, curso da Hotmart aqui, é sensacional, tudo para aquário, você vai conhecer todos os fundamentos do aquarismo. Beleza? Bora lá para mais esse vídeo e foi! Bom, galera, sempre ouço essa pergunta ela é clássica, é uma das perguntas que eu acho que é mais feita no mundo do aquarismo. Peixe precisa de bombinha? E depois eu sempre ouço, mas beta precisa de bombinha? Galera, que pergunta que me deixa assim louco para querer explicar para a pessoa que me pergunta isso, para que ela já não comece errado no aquarismo. Galera, por quê? Eu não sou um especialista na anatomia do peixe beta, então eu vou trazer aqui para vocês uma explicação bem básica e qual é a função de uma bombinha, beleza? Todo mundo fala de bombinha, tá bom? Então assim, se você está começando agora no aquarismo principalmente, e você já tem esse vício de falar bombinha, já corta isso. Porque não existe bombinha para o aquário. Por quê? O que a gente faz num aquário é uma filtragem, né? Então por que a gente precisa fazer? Pensa assim que o aquário é um lugar fechado, né? É um lugar fechado que o peixe está lá recebendo comida e fazendo cocô, né? Então é mais ou menos se eu trancasse você num quarto de 2 metros por 2, não, de 4 metros por 4 metros, e você recebe a comida pela porta ali e tem que fazer o cocô no chão. Pensa assim, que mais ou menos é o que o peixe faz. Você imagina como ia ficar aquele ambiente? Ia ficar bem podre, né? Então, qual seria a melhor solução para você viver bem nesse quarto? Que eu fornecesse para você uma biologia, né, que degradasse esse cocô. Então, esse cocô vai acumular ali, vai começar a apodrecer, e você vai ficar num ambiente bem nojento, né? É mais ou menos quase a mesma ideia com o aquário, tá? Então, o aquário é um ambiente fechado, com a mesma água ali o tempo inteiro, e a gente fornecendo comida, o peixe comendo e fazendo cocô. Aquela comida começa a apodrecer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que promover uma biologia para permitir uma filtragem do aquário, beleza? Isso, galera, eu estou falando aqui no modo geral, isso para qualquer peixe, tá? Independente do beta, independente de quem for. É para um aquário saudável funcionar. Nesse aquário, a gente precisa ter bactérias. Qual vai ser a função dessas bactérias? Degradar esse resto, vou dizer de uma maneira bem simples aqui, de cocô. Então ela vai degradar esse cocô e transformar em componentes menos tóxicos para o peixe. Porque aquilo ali vai estar ainda dentro da água, né? Aquilo ali vai estar ali, o peixe vai estar respirando aquilo ali. Para pensar como isso é sério, como isso é até meio nojento, né? Mas na natureza funciona assim, né? Você tem uma lagoa, aquela água está ali, os peixes estão defecando na água, né? Fazendo cocô ali na água, né? Caindo às vezes coisa na água, apodrecendo, mas aquela água vai sempre, né, vai tendo uma biologia ali que vai mantendo essa água sustentável para manter os peixes que estão lá. Então o aquário é mais ou menos um mini ecossistema ali que a gente precisa tentar manter o mais próximo possível. Como que a gente faz para manter isso da maneira mais próxima possível? Mantendo uma filtragem, né, que vai permitir que essa biologia, né, que essas bactérias possam se difundir e se difundir no aquário, né? Se espalhar no aquário, né? De maneira bem simples e degradar essa sujeira. Quem ajuda isso é o filtro, né? A gente precisa ter um filtro. Por que o pessoal fala bombinha? Lá no passado, nos 80, nos 90, qual que era a coisa mais comum que você via num aquário? Aquelas bolinhas de ar saindo, né? Quem que fazia aquelas bolinhas de ar? Era uma caixinha quadradinha vermelhinha assim, né? Que fazia um barulho chato pra caramba, ficava jogando ar
e fazendo aquelas bolinhas dentro da água. E aquilo ali todo mundo chamava de bombinha, né? E aí o pessoal falava que aquilo ali servia para oxigenar a água. Então, na cabeça das pessoas, aquelas bombinhas iam trazer oxigênio para a água, né? Então as pessoas tinham na cabeça que era esse o papel das bolinhas de oxigênio. Então eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples por que criou-se esse conceito. Quando uma água ela está parada, né? Se você pôr uma água parada, qual que é a tendência? Ela não vai conseguir fazer muita troca gasosa com a atmosfera, né? Com o ar, para poder difundir oxigênio dentro da água. O que precisa acontecer para que tenha um pouco mais de difusão, né? Para que o oxigênio consiga penetrar nessa água? Você precisa agitar essa superfície dessa água de alguma forma. Então, normalmente, a gente usava aquelas bolinhas de ar, porque a bolinha de ar vinha, claro que ela tinha um pouco de difusão da bolha, que está saindo direto com a água também, né? E ela provocava uma movimentação na superfície da água, né? Então isso ia promovendo a oxigenação. Tanto que era muito comum você reparar que as pessoas faziam normalmente? À noite elas iam lá e tiravam aquilo ali da tomada, né? Aí o que acontecia de manhã, quando você acordava, os peixinhos estavam tudo assim lá na superfície. Não sei se vocês lembram disso. Ficava tudo assim, ó. O que era aquilo ali? Falta de oxigênio. Os peixes estavam buscando a água da superfície, como ela está mais próxima do ar, ela tem um pouco mais de oxigênio dissolvido, né? Então, os peixes literalmente estavam sufocando, né? Dentro da própria água. Então, e a gente achava aquilo super natural, né? Desligava à noite para não fazer barulho para poder dormir, de manhã ligava. E isso é totalmente instável, você cria um ambiente totalmente instável. E aí criou aquela coisa assim, é a bombinha para o peixe poder sobreviver. Mas na realidade, galera, como que aquilo ali funcionava? Se vocês lembrarem, aqueles aquários tinham umas placas pretas no fundo assim, e um caninho verde ou transparente que subia lá no canto, que era onde aquela bolinha de ar saía, certo? Por que aquilo ali acontecia? Quando a bolha de ar subia dentro daquele cano, a água atravessava as pedrinhas que vocês tinham lá, né? Tinha as pedrinhas, ela atravessava dentro daquelas plaquinhas furadas no fundo e ajudava, porque como o ar está subindo o tempo inteiro, ele ajuda a criar uma corrente de água ali, né? Então aquela água passava pelas pedrinhas e saía ali. Então você criava uma circulação de água dentro do aquário. Por quê? Dentro das pedrinhas, lá no fundo, você ia ter a colonização das bactérias que iam fazer a degradação do cocô. Então, aquelas bactérias, na maioria das vezes, elas são aeróbicas, ou seja, elas precisam de oxigênio para poder sobreviver, né? Para poder degradar a matéria orgânica e sobreviver. Então, aquela corrente de água sempre trazia água oxigenada, né? Para as bactérias e criava aquela circulação. E aí, como que isso é chamado até hoje, né? Isso é chamado de filtro biológico, ou seja, isso que a gente falava, as placas de FBF, que eram as placas de filtro biológico. Então, a água passa por ali, a bactéria ia degradar e ia limpar aquela água. Então era essa a função, por isso que tinha as bolinhas. A bolinha, ela servia para criar uma corrente para ajudar essa água a circular. Tanto que anos mais tarde, se vocês forem vendo, começaram a surgir as bombinhas mesmo, bomba interna. Porque aquilo que a gente usava antes era um compressor de ar, não era uma bomba de ar, era um compressor. E anos depois começou a sair aquelas bombinhas internas que você encaixava lá no caninho do mesmo jeito, não era? E aí o que acontecia? Como ela era uma bomba mais forte, ela aumentava essa circulação, então passava mais água ali, você aumentava a oxigenação nas pedrinhas lá do fundo, né? Lá no substrato do fundo. E isso mantinha esse filtro biológico em funcionamento. Essa era a função, galera. Aí anos depois, hoje, né, até hoje, a gente vai vendo o quê? Que tem aqueles filtros que a gente pendura lá no vidro lá atrás. Tem os filtros canister, que qual é o papel deles? Promover a circulação da mesma forma, só que além de manter uma circulação dentro do aquário para ajudar as bactérias que tem ali a degradarem, a gente acaba colocando mídias cerâmicas dentro desses filtros para que a colônia de bactérias fique ali dentro. Então é basicamente o mesmo conceito, você pega a água, passa lá dentro, devolve para o aquário. Então as bactérias vão sempre degradando essa sujeira. Esse é o conceito, galera. Essa é a bombinha que todo mundo tanto fala. E aí entra na discussão, o beta precisa de bombinha? Galera, com tudo isso que eu expliquei para vocês aqui agora, vocês ainda acham que o peixe beta não precisa de bombinha? É claro! Por que as pessoas acham que o beta não precisa de bombinha? O beta, aí entra a parte que eu falei que eu não conheço tanto de anatomia, tanto beta, que eu me lembro assim da explicação. O beta, ele tem como se fosse um pulmãozinho, que é uma respiração auxiliar. Se você reparar, o beta ele tem a boca e as guelras igual qualquer peixe. Então dentro da água, ele está ali respirando
né, a água e retirando o oxigênio dentro da água. Mas às vezes, se você reparar, ele sobe e pega ar. Por quê? Porque ele tem essa respiração auxiliar que ajuda ele a respirar também de outra forma. Então, o beta tem uma certa tendência a ser bem resistente em ambientes com pouca oxigenação difundida dentro da água. Lembra do que eu contei lá? Do quarto fechado, que você vai comendo, vai fazendo cocô? Lembra que eu contei que a gente desligava a bombinha de noite, de manhã os peixinhos estavam tudo assim? Então, o beta, ele não precisa ficar assim lá na superfície, porque ele vai lá no ar e pega um pouco de ar para respirar. Então ele consegue sobreviver mais fácil. Então ele consegue sobreviver, galera. Grave bem essa palavra. Então quando você coloca ele num aquarinho bem pequenininho, o que acontece? Ele consegue se virar. Ele fica ali naquele aquarinho, ele vai lá, pega ar. Mas é a mesma coisa. Se eu colocar você num quarto com 4 metros por 4 metros, te der comida por baixo da porta, te deixar ali, né, fazendo cocô no chão, você vai morrer logo de início? Não vai. Você vai sobreviver, não vai? Você vai fazer cocô lá, você ainda vai continuar conseguindo respirar, você vai ter uma sobrevivência, você não vai viver com qualidade. Qual seria o ideal? Que eu tirasse aquele cocô todo dia para que o quarto ficasse limpinho para você poder viver. Basicamente, galera, essa é a ideia da filtragem dentro do aquário e fazer as trocas parciais de água. Então você retira esse cocô, você ajuda a degradar e retirar esse excesso de cocô para que a água fique um pouco mais limpa, né, com mais qualidade. Por isso que eu fiz essa analogia aqui, pessoal, para que vocês possam entender qual é a função da filtragem e se o beta precisa mesmo ou não de bombinha. Acho que aqui eu já explico muito bem, né, pessoal? O beta precisa de bombinha. Ele aguenta viver sem bombinha? Ele aguenta. Ele consegue viver. O beta consegue viver num copo de água, assim como a gente vê em muitas lojas. Mas ele deve viver dessa forma? Não deve viver dessa forma, galera. O beta precisa ter um aquarinho de pelo menos aí 15, 20 litros. O ideal, assim, falando hoje, né, pelo que eu já vivenciei, pelo que eu já tive de montagem de aquário, seria um aquarinho assim, ó, de uns 40 litros. Seria espetacular para um beta. Ele ia ter espaço para nadar, ele ia conseguir, né, explorar mais o ambiente, ele não ia ficar confinado ali, né? Porque o peixe precisa também ter sua movimentação. Ele não é um peixe ativo que vai ficar nadando pelo aquário, mas ele precisa ter uma certa movimentação ali para viver com qualidade. E precisa ter qualidade de água, pessoal. Quem vai fornecer essa qualidade de água é o sistema de filtragem. Então o beta precisa sim ter bombinha. Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas é a realidade. Então se você tem um aquarinho com o seu beta, compre um filtrinho pequenininho. Não precisa ser um filtro forte, porque o beta não gosta de correnteza. Então tem que ser um filtro bem fraquinho. Você vai lá na loja, compra um filtrinho de 120 litros hora, 200 litros hora, bem pouquinho. Coloca ele lá, coloca um pouquinho de cerâmica, um pouquinho de carvão, liga lá. Você vai aumentar a qualidade de água do seu beta incrivelmente, eu posso te garantir. Beleza, galera? Então, acho que eu consegui quebrar um pouco desse tabu aqui com a explicação, né? Para vocês entenderem. Eu não falei muito sobre o beta com a bombinha, eu expliquei qual é a função da bombinha, né? Eu falei bombinha aqui o tempo inteiro, mas é do filtro. Para que vocês possam entender qual é o papel da filtragem num aquário. E assim, galera, por mais que o peixe sobreviva, não é o ideal. Nenhum peixe vive sem bombinha. Todo peixe precisa ter um aquário com filtragem, aquecimento, iluminação, para que você replique o mais próximo possível de um ambiente natural e estável para ele. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês do fundo do coração. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve aqui embaixo, deixa seus comentários se você ficou com dúvida aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço e falou! Se inscreva e siga a gente nas nossas redes sociais. Não esquece de ativar o sininho.